Olá pessoal, bem-vindo! Hoje eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue fazer uma estampa rápida numa superfície plana utilizando uma imagem, uma fotografia ou qualquer outro tipo de textura que vocês queiram aí junto à superfície. Para isso eu vou usar a versão 3.6.3, que está oficializada lá no site do Blender. E para começar nós vamos usar esse objeto aqui, que é o objeto cúbico. Como é que a gente estampa essas imagens? Para iniciar, eu queria mostrar a vocês que eu trouxe algumas imagens aqui que eu baixei na internet. Eu vou usar essa da boca aqui para facilitar, tá? Então, voltando lá, eu preciso entrar com esse cubo no modo chamado Texture Paint. Aqui vocês vão ter a malha desembrulhada nessa janela. Eu não vou mexer nela, tá? Eu vou me portar com essa janela que está aqui. Notem que para eu poder pintar esse objeto, eu preciso acrescentar um slot de pintura aqui. Como é que eu faço? Clico no sinal de mais e eu vou acrescentar um slot chamado Base Color. Ele vai abrir uma janela para a gente configurar. Eu vou deixar o nome como material Base Color. E o Widget e o Height aqui eu vou deixar em 1024 pixels. Se vocês quiserem aumentar, vocês podem multiplicar ambos pelo mesmo fator para que fique numa condição legal. O Color aqui eu vou deixar em branco e vou dar OK. Agora eu tenho condições já de um material para começar a pintar. Olhando essa imagem aqui de frente, eu posso simplesmente pegar o pincel agora. Na medida que eu pinto aqui, vocês vão ver que esse lado aqui vai ser pintado. Se eu pinto aqui também, ó, ele vai pintar outra face. Se eu movimentar cá em cima, vocês vão ver que tem as laterais aí pintadas. Vou voltar a visão de frente, vou dar o Ctrl Z só para tirar a pintura. Para poder fazer a estampa, eu preciso de uma imagem. Pode ser uma foto, pode ser uma textura, pode ser um clipart. Eu vou usar o clipart aqui como exemplo. Então eu preciso carregá-lo a partir dessa janela aqui, que é a janela de textura. Clico em New, vai aparecer aqui o tipo Image or Movie e eu vou clicar em Open para buscar aquela imagem que eu quero usar aí no experimento. Vou usar o da boca. Open Image. Está aqui a imagem. Eu tenho que voltar para a caixa de ferramentas. Então eu tenho que vir aqui, ó, onde tem essas duas ferramentas aqui, Tool, e eu tenho as ferramentas de textura e de pintura. Para poder usar aquela imagem, eu preciso correr até encontrar a guia chamada Texture. Note que ela está com um mapeamento aqui Tile. Se eu tentar encostar aqui e tentar pintar, ele vai pintar esse mapeamento com um bocado de imagens pequenininhas, mas não é isso que eu quero. Eu quero utilizar o recurso Stencil. Ele vai trazer para mim a imagem, quando eu encosto o cursor, numa condição onde eu posso agora, com o botão direito sobre ela, pressionar o botão direito do mouse, arrastar para o ponto onde eu quero. Se eu usar o Shift pressionado e o botão direito, movimentando o mouse, eu consigo fazer uma forma de jogar essa imagem aqui numa posição e posso usar o Shift e o botão direito para poder colocar a imagem bem aqui nessa lateral. É aqui que eu quero pintar ou estampar essa imagem nessa lateral desse cubo. Posso escolher qualquer cor aqui para pintar a imagem de acordo com a cor que eu definir. Como eu não quero que pinte com cores diferentes essas bordas, eu prefiro utilizar o tom branco. E aqui eu posso passar simplesmente, ó, o pincel. Vocês vão ver que vai pintar a estampa na lateral do cubo. Terminado de pintar, se vocês movimentarem aqui o cubo, vejam que está estampado lá, ó, a imagem dessa lateral que é planificada. Vou voltar à vista frontal. Só que eu prefiro dar um efeito aqui na imagem de brilho. Como é que eu faço isso? Eu volto cá em cima na opção de slot e vou escolher um segundo tipo de slot com material Roughness. Ele vai criar uma imagem com uma condição brilhante. Então eu clico Roughness. Aqui eu vou determinar o que é que eu quero. Vou deixar em 1024 por 1024 e vou dar simplesmente o OK aqui, tá? Aqui eu vou mudar em cima para o modo denominado Material Preview. Está aqui a imagem. Se vocês movimentarem agora, vocês vão ver, ó, que a imagem está com fundo meio opaco. Não tem brilho. Então eu vou voltar a visão para o modo frontal. Eu tenho que encaixar o cubo de tal forma que ele fique da mesma condição que eu deixei anteriormente na pintura material Base Color. E aqui eu vou preferir usar o pincel de Color Picker com a tonalidade totalmente escuro. Por que isso, Luciano? Porque o tom escuro é que vai permitir a gente gerar o efeito de brilho com o material Roughness. Então, com o material selecionado, eu vou pressionar o botão esquerdo e vou começar a pintar aqui, ó, a imagem. E vocês vão ver algo interessante, tá, pessoal? Se eu movimentar lá em cima agora, ó, percebam que eu dei um brilho para essa lateral do cubo. E aqui eu posso fazer uma diversidade de efeitos em superfície plana utilizando esse recurso de modo prático.
Se eu olhar agora pelo modo frontal e tentar mudar a cor de fundo aqui da imagem, eu poderia voltar para a pintura aqui Basic Color, que vai me permitir pintar essa lateral, tá vendo, pessoal? E posso usar aqui uma tonalidade chegado aqui, por exemplo, a um tom vermelho. No momento que eu vou pintando, ó, ele vai dando esse tom roseado à imagem, que não vai ter muito efeito sobre o vermelho. E agora, se eu mexer aqui, veja que eu tenho um efeito legal, ó, de brilho sobre essa imagem. Ah, Luciano, mas eu queria estampar outra imagem. Digamos que eu queira usar a face de cima. Então eu olho a vista de cima e, em vez de usar essa imagem, eu volto lá na aba de textura. Como eu já tenho uma textura aberta aqui, eu clico na pastinha e vou buscar uma outra textura. Posso usar, por exemplo, essa daqui, ó, da borboleta. Vou dar o Open Image e volto para a caixa de ferramentas aqui em cima. Se eu encostar o cursor, o que vai aparecer aqui, pessoal, é a borboleta. Então, para pintar, eu preciso usar o material Basic Color aqui selecionado. Eu quero usar com a tonalidade branca. E vou passar o pincel para estampar a imagem nessa parte superior. Vocês podem aumentar a espessura aqui, ó, do raio do pincel para não ter que passar tantas vezes como eu estou passando aqui, tá vendo? Se vocês movimentarem, vejam que agora eu tenho uma estampa cá em cima. E essa estampa, como vocês podem ver, ela não está brilhando como essa lateral daqui. Por quê? Porque eu não usei o efeito Roughness que eu tenho aqui. Então, vou voltar à vista de cima. Percebam que a imagem está de acordo. E vou mudar para o material Roughness. Aqui eu mudo para um tom escuro para dar intensidade de brilho. E posso passar sobre a imagem. Como eu disse a vocês, para facilitar, a gente pode aumentar esse raio aqui, ó, e o pincel fica maior. Aí passa poucas vezes sobre a imagem. Se eu movimentar o cubo, vocês vão ver também a parte de cima, ó, com efeito de brilho aparecendo. E essa estampa aqui também. Vocês podem fazer isso em todas as laterais. Agora, se vocês quiserem excluir a imagem, vocês vêm aqui na aba de textura, clicam no xizinho. E agora, quando vocês movimentarem aqui, vocês não vão ver mais a imagem para pintar, tá? Vocês podem adicionar outras imagens novamente, criando novas texturas aqui nessa guia. E usando nessa opção aqui o efeito de textura na condição Mapping e Stencil. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido aí o efeito. Bom proveito e até um próximo vídeo.